Olá pessoal, hoje irei falar de funções, onde iremos determinar a definição de função e como você pode identificar se uma função é realmente uma função. Então, uma função, por definição, é uma função de um conjunto A e um conjunto B, e ela tem uma lei que associa para todo elemento em A um único elemento em B. Okay? Então aqui temos dois exemplos de dois conjuntos, x e y, certo? Então, se nós realizarmos uma associação para cada elemento, por exemplo, x2 associado a y2, x1 associado a y1, x3 a y3 e x4 y3, nós temos que isso aqui é uma função. Uma vez que para cada elemento temos uma representante em x. Mas se nós tivermos essa representação, aqui nós não podemos identificar como função, uma vez que x1 está associado a y1 e y3. Portanto, nesse caso não dispomos de uma função, nós não temos uma função. Então, nessa associação, certo? Para o conjunto x e y, isso não é uma função. Então, nesse primeiro caso, x2 está associado a y2, x1 a y1, x3 a y3 e x4 a y3. Podemos ter uma associação diferente de cada elemento, mas essa associação não pode ser ambígua, ou seja, devemos ter unicidade. Aqui nós temos casos distintos de funções e podemos representar se é ou não função, uma vez que nós traçamos uma reta Então, se traçarmos uma reta, aqui não temos a existência, não temos o corte de dois pontos, assim também como aqui. Mas nesse caso, uma vez que traçamos a reta, há a existência para o valor de x, nesse terceiro caso, tá? Existe correspondente 1, 2, 3 de valores de y. Então, existe 3 valores de y, ok? Para o caso, digamos aqui temos caso A, B e C. Então, para x, então em C, temos 3 valores. Então, A é uma função, B é uma função, e C, como para x existe 3 valores de y, não é uma função. Certo? Então, uma função ela é representada matematicamente ou algebricamente por f de x, por exemplo, ax mais b, onde esse f de x pode ser y(x), em que x será a variável dependente e y
desculpa, que no caso x será a variável independente e y a variável dependente, certo? Então, se voltarmos aqui, o conjunto x é denominado como domínio da função e y a imagem da função. Então, os valores de x vão ser atribuídos para obtermos o valor de y ou f de x, certo? Então, por exemplo, podemos identificar uma função y igual a x2, ok? Então, essa função ela pode ser identificada como função uma vez que não tem ambiguidade para nenhum valor de x em y, ok? Então, na próxima aula, iremos determinar o domínio da função justamente para a particularidade, certo? Então, o que você deve frisar para determinar a função é justamente identificar a questão da unicidade, onde a representação da função algebricamente é dada por y igual a f de x, por exemplo, no caso da função de primeiro grau, ax mais b. Então, nesse caso, a seria os coeficientes, x seria a variável independente e y seria a variável dependente. Então, existe um valor de x associado a y. Ok? Então, uma vez que você determina um conjunto de valores x e y, você pode atribuir e fazer uma representação gráfica, certo? Para um conjunto de valores. Então, você pode ter um valor x, y e determinar em uma coordenada x e um valor y, que podemos chamar x1, y1, ok? Podemos também ter um outro ponto, por exemplo, um x2, y2, onde aqui teremos o valor de x2 associado ao valor de y2. Tá? Então, uma vez que você determina a função, você sempre vai ter uma associação para y1 e x2, y2. Então, quem faz esse processo de transformação é a função f de x, ok? Então, essa será a nossa primeira aula. E aqui é uma série experimental, mas com o decorrer do tempo iremos aprimorar nossa aula. Obrigado.